Segundo Samuel, capítulo 19, Joabe repreende Davi. E foi dito a Joabe: eis que o rei pranteia e se lamenta por Absalão. E a vitória daquele dia foi tornada em lamento para todo o povo, porque o povo ouviu dizer naquele dia como o rei estava aflito pelo seu filho. E naquele dia o povo adentrou a cidade às escondidas, como pessoas envergonhadas se retiram quando fogem da batalha. O rei, porém, cobriu a sua face, e o rei gritou com voz alta: ó meu filho, Absalão! Ó Absalão, meu filho, meu filho! E Joabe veio até a casa do rei e disse: envergonhaste neste dia a face de todos os teus servos, os quais neste dia salvaram a tua vida, e a vida dos teus filhos e das tuas filhas, e a vida das tuas esposas, e a vida das tuas concubinas. Posto que amas os teus inimigos e odeia os teus amigos, porque declaraste neste dia que não consideras nem príncipes nem servos, pois neste dia percebo que, se Absalão tivesse sobrevivido e todos nós tivéssemos morrido neste dia, então isto bem teria comprazido a ti. Agora, portanto, levanta-te, sai e fala consoladoramente aos teus servos, porque juro pelo Senhor, se não o fores, não restará nenhum sequer contigo esta noite. E isto te será pior do que todo o mal que te sobreveio desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou no portão. E contaram a todo o povo, dizendo: eis que o rei de fato assenta-se no portão. E todo o povo achegou-se diante do rei, porquanto Israel havia fugido, cada qual para a sua tenda. E todo o povo estava em conflito ao longo de todas as tribos de Israel, dizendo: o rei nos salvou da mão dos nossos inimigos, e ele nos livrou da mão dos filisteus, e agora ele está fugido da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, foi morto em batalha. Agora, portanto, por que vós não falais uma palavra sobre trazer o rei de volta? E o rei Davi enviou a Zadok e a Abiatar, os sacerdotes, dizendo: falai aos líderes de Judá, dizendo: por que sois vós os últimos a trazer o rei de volta à sua casa, vendo que o comentário de todo Israel chegou até o rei, até a sua casa? Vós sois os meus irmãos, vós sois os meus ossos e a minha carne. Por que então sois os últimos a trazer de volta o rei? E dizei a Amasa: não és tu do meu osso e da minha carne? Deus assim faça a mim, e mais ainda, se tu não fores capitão do exército diante de mim continuamente no lugar de Joabe. E ele dobrou o coração de todos os homens de Judá, tal como o coração de um homem, de modo que enviaram esta palavra ao rei: retorna tu e todos os teus servos. Assim o rei retornou e veio até o Jordão, e Judá veio até Gilgal para se encontrar com o rei, para conduzir o rei sobre o Jordão. E Simei, o filho de Gera, um benjamita, que era de Baurim, apressou-se e desceu com os homens de Judá para se encontrar com o rei Davi. E havia 1000 homens de Benjamim com ele, e Ziba, o servo da casa de Saul, e os seus 15 filhos, e os seus 20 servos com ele, e eles atravessaram o Jordão diante do rei. E ali atravessaram uma balsa para carregar a casa do rei e fazer o que ele considerasse bom. E Simei, o filho de Gera, caiu diante do rei depois de atravessar o Jordão. E disse ao rei: que o meu senhor não impute iniquidade a mim, nem te lembres daquilo que o teu servo fez perversamente no dia em que meu senhor, o rei, saiu de Jerusalém, para que o rei tome isso no seu coração. Porque o teu servo em verdade sabe que eu pequei.
Portanto, eis que venho pôr primeiro neste dia de toda a casa de José a descer para me encontrar com o meu senhor o rei. Todavia, Abissai, o filho de Zerua, respondeu e disse: Não será Simei levado à morte por isso, porque amaldiçoou o ungido do Senhor? E Davi disse: O que tenho a ver convosco, filhos de Zeruia, para que neste dia sejais adversários diante de mim? Deve algum homem ser posto à morte neste dia em Israel? Porque não sei eu que sou neste dia rei sobre Israel? Portanto, o rei disse a Simei: Tu não morrerás. E o rei jurou-lhe. E Mefibosete, o filho de Saul, desceu para se encontrar com o rei, e não havia nem calçado o seu pé, nem aparado a sua barba, nem lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei partiu, até o dia em que ele veio novamente em paz. E sucedeu que, quando ele chegou a Jerusalém para se encontrar com o rei lhe disse: Por que não foste tu comigo, Mefibosete? E ele respondeu: Meu senhor, ó rei, o meu servo me enganou, porque o teu servo disse: Selarei para mim um jumento sobre o qual eu possa cavalgar e ir até o rei, porque o teu servo é aleijado. E ele caluniou o teu servo diante do meu senhor, o rei. Mas o meu senhor, o rei, é como um anjo de Deus. Faz, portanto, o que for bom aos teus olhos. Porque todos os da casa do meu pai não passavam de homens mortos diante do meu senhor, o rei. Contudo, colocaste o teu servo entre aqueles que comiam à tua própria mesa. Que direito mais tenho eu, portanto, de chorar diante do rei? E o rei disse a ele: Por que falas tu ainda das tuas questões? Eu disse: Tu e Ziba dividireis a terra. E Mefibosete disse ao rei: Sim, que ele tome tudo, ainda mais que o meu senhor, o rei, veio novamente em paz para a sua própria casa. E Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e atravessou o Jordão com o rei para conduzi-lo sobre o Jordão. Ora, Barzilai era um homem muito idoso, já de 80 anos, e ele havia provido o sustento do rei enquanto ele esteve em Maanaim, pois ele era um homem muito magnífico. E o rei disse a Barzilai: Vem tu comigo, e eu te alimentarei comigo em Jerusalém. E Barzilai disse ao rei: Quanto tempo tenho eu que viver para que suba com o rei até Jerusalém? Tenho neste dia 80 anos de idade, e posso eu discernir entre o bem e o mal? Pode o teu servo sentir o gosto do que eu como ou do que eu bebo? Posso ainda ouvir a voz de homens cantando e mulheres cantando? Por que então deveria o teu servo ser ainda um fardo para o meu senhor, o rei? O teu servo seguirá um pouco pelo Jordão com o rei, e por que o rei deveria me recompensar com tal galardão? Deixa o teu servo, rogo-te, voltar novamente para que eu possa morrer na minha própria cidade e ser sepultado junto ao sepulcro do meu pai e da minha mãe. Mas eis aqui o teu servo Quimã, deixa-o atravessar com o meu senhor o rei, e faz com ele o que parecer bom para ti. E o rei respondeu: Quimã atravessará comigo, e farei com ele o que parecer bom para ti. E qualquer coisa que requereres de mim, isto farei por ti. E todo o povo atravessou o Jordão. E quando o rei chegou da travessia, o rei beijou Barzilai e o abençoou, e ele retornou para o seu próprio lugar. E o rei prosseguiu para Gilgal, e Quimã prosseguiu com ele, e todo o povo de Judá conduziu o rei, bem como metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram até o rei e disseram ao rei: Por que os nossos irmãos, os homens de Judá, roubaram-te para longe e trouxeram o rei e toda a sua casa e todos os homens de Davi sobre o Jordão? E todos os homens de Judá responderam aos homens de Israel: Porque o rei é um parente próximo de nós, por que então estáis vós irados por causa disso? Por acaso comemos nós às custas do rei, ou nos deu ele algum presente?
E os homens de Israel responderam aos homens de Judá e disseram: Temos 10 partes no rei, e também temos mais direito em Davi do que vós. Por que então nos desprezais, para que o nosso conselho não seja o primeiro acatado em se trazer de volta o nosso rei? E as palavras dos homens de Judá foram mais severas do que as palavras dos homens de Israel. Segundo Samuel, capítulo 20, a sedição de Seba e a sua morte. E ocorreu de haver ali um homem de Belial, cujo nome era Seba, o filho de Bicri, um benjamita. E ele soprou uma trombeta e disse: Não temos parte alguma em Davi, tampouco temos herança no filho de Jessé. Cada homem para sua tenda, ó Israel. Assim, todos os homens de Israel deixaram de seguir Davi e seguiram Seba, o filho de Bicri. Porém, os homens de Judá se apegaram ao seu rei, desde o Jordão até Jerusalém. E Davi chegou à sua casa em Jerusalém, e o rei tomou as 10 mulheres, as suas concubinas, as quais ele havia deixado para cuidar da casa, e as pôs sob guarda, e as alimentou, mas não entrou a elas. Assim elas ficaram trancadas até o dia da sua morte, vivendo em viuvez. Então o rei disse a Amasa: Reúne-me os homens de Judá dentro de 3 dias, e estejas tu aqui presente. Assim, Amasa foi reunir os homens de Judá, porém ele tardou além da hora marcada que ele lhe havia indicado. E Davi disse a Abisai: Agora Seba, o filho de Bicri, far-nos-á mais mal do que nos fez Absalão. Toma tu os servos do teu senhor e persegue-o, para que ele não conquiste para si cidades fortificadas e escape de nós. E ali saíram atrás deles os homens de Joabe, e os quereteus, e os peleteus, e todos os valentes. E eles saíram de Jerusalém para perseguir Seba, o filho de Bicri. Quando eles estavam junto à pedra grande que fica em Gibeão, Amasa foi adiante deles, e as vestes de Joabe que ele havia posto estavam nele cingidas, e sobre ela um cinto com uma espada presa sobre o seu lombo, na sua bainha. E enquanto ele avançava, ela caiu. E Joabe disse a Amasa: Estás tu com saúde, meu irmão? E Joabe pegou Amasa pela barba com a mão direita para beijá-lo. Porém, Amasa não prestou atenção à espada que estava na mão de Joabe. Assim ele o feriu com ela na 5ª costela e derramou as suas entranhas no chão, e não voltou a atingi-lo, e ele morreu. Assim Joabe e Abissai, o seu irmão, perseguiram Seba, o filho de Bicri. E um dos homens de Joabe pôs-se de pé ao seu lado e disse: Aquele que favorecer Joabe e aquele que for por Davi, que siga Joabe. E Amasa chafurdava-se no sangue no meio do caminho principal. E quando o homem viu que todo o povo permanecia imóvel, ele removeu a massa do caminho principal para o campo e lançou um pano sobre ele. Quando viu que todos os que se aproximavam dele ficavam imóveis. Quando ele foi removido do caminho principal, todo o povo continuou atrás de Joabe para perseguir Seba, o filho de Bicri. E ele foi por todas as tribos de Israel até Abel e até Bet-Maaca, e todos os beritas, e eles foram reunidos e também foram atrás dele. E eles chegaram e o sitiaram em Abel de Bet-Maaca, e eles ergueram um aterro encostado à cidade, e este ficava dentro de uma trincheira. E todo o povo que estava com Joabe golpeou a muralha para lançá-la abaixo. Então uma mulher sábia gritou da cidade: Ouvi, ouvi! Dizei, rogo-vos a Joabe: Vem aqui mais perto para que eu possa falar contigo. E quando ele se aproximou dela, a mulher disse: És tu, Joabe? E ele respondeu: Sou eu. Então ela disse a ele:
ouve as palavras de tua criada. E ele respondeu: estou ouvindo. Então ela falou, dizendo: eles estavam acostumados a falar em tempos antigos, dizendo: eles certamente pedirão conselho a Abel. E assim eles encerravam a questão. Sou eu uma das pacíficas e das fiéis em Israel. Tu buscas destruir uma cidade e uma mãe em Israel. Por que queres engolir a herança do Senhor? E Joabe respondeu e disse: longe esteja isto, longe esteja de mim engolir ou destruir. A questão não é assim, mas um homem do monte Efraim, Seba, filho de Bicri, por nome, levantou a sua mão contra o rei, contra o próprio Davi. Entrega-mo somente e partirei da cidade. E a mulher disse a Joabe: eis que a sua cabeça te será lançada por sobre a muralha. Então a mulher foi a todo o povo em sua sabedoria, e eles cortaram a cabeça de Seba, o filho de Bicri, e a lançaram para Joabe. E ele soprou uma trombeta, e eles se retiraram da cidade, cada homem para sua tenda. E Joabe retornou a Jerusalém para o rei. Ora, Joabe estava sobre todo o exército de Israel, e Benaia, o filho de Joiada, estava sobre os quereteus e sobre os peleteus. E Adorão estava sobre o tributo, e Josafá, o filho de Ailude, era o escrivão. E Seva era escriba, e Zadoque e Abiatar eram os sacerdotes. E também Ira, o jairita, era o governador-mor, junto a Davi. Segundo Samuel, capítulo 21. Fome em Israel e a sua causa. Então houve fome nos dias de Davi por 3 anos, ano após ano. E Davi consultou o Senhor, e o Senhor respondeu: é por Saul e pela sua casa sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. E o rei chamou os gibeonitas e disse a eles: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas dos remanescentes dos amorreus, e os filhos de Israel haviam jurado a eles. E Saul procurou matá-los no seu zelo pelos filhos de Israel e Judá. Por conseguinte, Davi disse aos gibeonitas: o que farei por vós? E com que farei a expiação para que possais abençoar a herança do Senhor? E os gibeonitas disseram a ele: não queremos ter nem prata, nem ouro de Saul, nem da sua casa, tampouco por nós matarás qualquer homem em Israel. E ele disse: o que vós disserdes, isto farei por vós. E eles responderam: o homem que nos consumiu e que maquinou contra nós para que fôssemos destruídos e não restássemos em nenhum dos limites de Israel, que 7 homens dos seus filhos sejam entregues a nós, e nós os enforcaremos para o Senhor em Gibeá de Saul, a quem o Senhor escolheu. E o rei disse: dá-los-ei. O rei, porém, poupou Mefibosete, o filho de Jonatas, o filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que havia entre eles, entre Davi e Jonatas, o filho de Saul. O rei, no entanto, tomou os 2 filhos de Rispa, a filha de Aiá, os quais ela deu a Saul, Armoni e Mefibosete, e os 5 filhos de Mical, a filha de Saul, quem ela criou para Adriel, o filho de Barzilai, o Meolatita. E ele os entregou nas mãos dos gibeonitas, e eles os enforcaram no outeiro diante do Senhor. E eles caíram todos os 7 juntos, e foram levados à morte nos dias da colheita, nos primeiros dias, no início da colheita da cevada. E Rispa, a filha de Aiá, tomou pano de saco e o espalhou para si sobre a rocha, desde o início da colheita até que a água caiu sobre eles do céu, e não deixou que viessem sobre eles nem as aves do céu de dia, nem os animais do campo à noite. E disseram a Davi o que Rispa, a filha de Aiá,
a concubina de Saul, havia feito. E Davi foi e pegou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos homens de Jabes de Gileade, os quais os haviam roubado da rua de Bet-seã, onde os filisteus os haviam pendurado, quando os filisteus mataram Saul em Gilboa. E ele fez subir de lá os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho. E eles reuniram os ossos daqueles que foram pendurados. E os ossos de Saul e Jonatas, seu filho, enterraram na região de Benjamim, em Zela, no sepulcro de Quis, seu pai. E eles executaram tudo o que o rei ordenou. E depois disso, rogaram a Deus pela terra. Além disso, os filisteus ainda fizeram guerra contra Israel, e Davi desceu, e com ele os seus servos, e lutou contra os filisteus, e Davi ficou fadigado. E Isbi-Benob, que era um dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 shequels de bronze em peso, estando ele cingido com uma espada nova, pensou ter matado Davi. Todavia Abissai, o filho de Zeruia, socorreu-o e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi juraram a ele, dizendo: Tu não sairás mais conosco à batalha, para que não extingas a luz de Israel. E sucedeu depois disso que houve novamente uma batalha com os filisteus em Gobe. Então Sibecai, o Busatita, matou Safi, o qual era dos filhos dos gigantes. E houve novamente batalha em Gobe com os filisteus, onde Elanã, o filho de Jaaré-Oregim, um belemita, matou o irmão de Golias, o geteu, de cuja lança a vara era como um eixo de tecelão. E ainda houve uma batalha em Gate, onde havia um homem de grande estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 em número, e ele também nasceu dos gigantes. E quando ele desafiou Israel, Jonatas, o filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Salmo 5. Deus aborrece os ímpios e abençoa os justos. Ao músico-chefe de Neilote, Salmo de Davi. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Considera a minha meditação. Escuta a voz do meu clamor, meu Rei e meu Deus, porque a ti orarei. Minha voz tu ouvirás de manhã, ó Senhor. Pela manhã direcionarei minha oração a ti e olharei para cima. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na perversidade, nem o mal habitará contigo. Os tolos não ficarão à tua vista. Tu odeias a todos os trabalhadores da iniquidade. Destruirás aqueles que falam mentira. O Senhor abominará o homem sanguinário e enganador. Mas quanto a mim, entrarei na tua casa na multidão da tua misericórdia. E em teu temor eu adorarei em direção ao teu santo templo. Conduz-me, ó Senhor, na tua justiça por causa de meus inimigos. Faz o teu caminho reto diante da minha face. Porque não há fidelidade na boca deles. Sua parte interior é muita perversidade. Sua garganta é um sepulcro aberto. Eles lisonjeiam com a sua língua. Destrói-os, ó Deus, que eles caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora na multidão de suas transgressões, porque eles se rebelaram contra ti. Mas que todos aqueles que põem sua confiança em ti se regozijem, que eles sempre gritem de alegria, porque tu os defendes, e que também aqueles que amam o teu nome se alegrem em ti. Porque tu, Senhor, abençoarás ao justo, com favor tu circundá-lo-ás como com um escudo.
Salmo 38. A dor e o arrependimento do pecador. Dirige-se a Deus para obter perdão e salvação. Salmo de Davi para trazer a lembrança. Ó Senhor, não me repreenda na tua ira, nem me castigue no teu ardente descontentamento, pois tuas flechas se cravam rapidamente em mim, e a tua mão me pressiona dolorosamente. Não há solidez na minha carne por causa da tua ira, nem há nenhum descanso em meus ossos por causa do meu pecado. Pois as minhas iniquidades subiram para a minha cabeça, como um fardo pesado, elas são pesadas demais para mim. Minhas feridas fedem e são corruptas por causa da minha tolice. Estou atribulado, estou grandemente curvado, vou pranteando o dia inteiro, pois os meus lombos estão cheios de uma repugnante doença, e não há solidez em minha carne. Eu sou fraco e dolorosamente quebrado. Eu tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Senhor, todo o meu desejo está diante de ti, e o meu gemido não é escondido de ti. O meu coração está agitado, minha força me falha. Quanto à luz dos meus olhos, ela também se foi de mim. Os que me amam e meus amigos permanecem indiferentes em relação à minha dor, e os meus parentes ficam de longe. Também aqueles que buscam pela minha vida deitam laços para mim, e aqueles que buscam me ferir falam coisas maliciosas e imaginam enganos o dia todo. Mas eu, como um homem surdo, não ouvi, e eu fui como um homem mudo que não abre a sua boca. Assim fui como um homem que não ouve, e em cuja boca não há reprovações. Porquanto em ti, ó Senhor, eu espero. Tu me ouvirás, ó Senhor meu Deus. Pois eu disse, ouve-me, para que de outra forma não regozijassem sobre mim. Quando meu pé escorrega, eles se magnificam contra mim. Porque estou pronto para parar, e a minha tristeza está continuamente diante de mim. Porquanto eu declararei minha iniquidade, me lamentarei pelo meu pecado. Mas meus inimigos são vívidos e são fortes, e aqueles que me odeiam injustamente se multiplicam. Também aqueles que fazem o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo a coisa que é boa. Não me abandones, ó Senhor, ó meu Deus, não fiques longe de mim. Apressa-te em me socorrer, ó Senhor, minha salvação. Livro 2. Salmo 42. A alma anela por servir a Deus no seu templo. Ao músico-chefe Masquil, para os filhos de Corá. Como o servo suspira pelos ribeiros das águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando virei e aparecerei diante de Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto eles continuamente dizem para mim, onde está o teu Deus? Quando eu me lembro destas coisas, derramo minha alma em mim, pois eu havia ido com a multidão, eu fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que guardava o dia santo. Por que estás tu abatida, ó minha alma? E por que estás tu inquieta dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pelo socorro do seu semblante. Ó meu Deus, minha alma está abatida dentro de mim. Portanto, eu lembrarei de ti desde a terra do Jordão e dos Hermonitas desde o monte Mizar. Um abismo chama a outro abismo ao barulho de tuas quedas d'água. Todas as tuas ondas e tuas vagas estão sobre mim. Contudo, o Senhor comandará sua benignidade durante o dia,
e à noite sua canção será comigo, e minha oração ao Deus da minha vida. Eu direi a Deus, minha rocha: por que te esquecestes de mim? Por que sigo pranteando por causa da opressão do meu inimigo? Como com uma espada em meus ossos, meus inimigos me repreendem, enquanto me dizem diariamente: onde está o teu Deus? Por que estás tu abatida, ó minha alma? E por que estás tu inquieta dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, que é a saúde do meu semblante e meu Deus.